43 minutos. Repita. Em Natal, 8h43, minha gente, conservadores de todo o Brasil estão preparando uma série de manifestações para o dia 3 de agosto, em vários pontos do país, com o slogan ali, Reaja Brasil. O conjunto de atos promete tomar as ruas das capitais brasileiras a fim de expressar insatisfação com o governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal e também com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E Natal está entre as cidades que vai sediar o ato, que acontecerá em frente ao Shopping Midway. Ontem teve a primeira reunião, os registros de quem estava por lá. O deputado Tomba Farias registrou, a vereadora Camila Araújo também. Descreveram muito bem na legenda. Reunião do movimento Reaja Brasil. Qual o papel aí da capital Natal nesse movimento Natal, em todo o nacional, né? Vamos dizer assim. Líce, meus caros ouvintes, Natal está aí na relação junto com outras capitais de porte, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Vila Velha. Né? São essas as capitais escolhidas para esse movimento. Vila Velha é uma grande cidade, não é a capital, mas é uma grande cidade. Exatamente, é lá no Espírito Santo. Então, estamos aí nessa lista para esse movimento nacional. O que me chamou a atenção é que está saindo um pouco aí, Júlio Pinheiro, do comando das lideranças da Câmara Federal ligadas ao Partido Liberal. Nós estamos vendo aí alguns outros atores, como Tomba Farias e da própria Camila, a vereadora Camila Araújo. Eliabe também, o Coronel Hélio, e também está na imagem o General Girão. Mas a gente tem que lembrar algo bem específico. Há alas mais radicais dentro da direita. A direita não é algo homogêneo aqui no Brasil como um todo. Então, esse tipo de manifestação, muitas vezes, vem pelos bolsonaristas raiz, que querem, sim, ir para o confronto também. Confronto que eu falo nas manifestações e atacar as ações de Alexandre de Moraes, entre outros, nesse momento. Claro que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem diversas lideranças que nesse momento foram para esse espectro mais à direita, mas vamos ver qual será também o apelo popular que isso terá. Porque muitas vezes, pessoal, com todo respeito a qualquer pessoa que faz uma manifestação política nas ruas, desde que não atrapalhe o direito da população de ir e vir, quando você faz uma manifestação política e você não consegue arregimentar um número considerável de pessoas, o tiro sai pela culatra. Isso aconteceu com diversos momentos com o PT, também com o bolsonarismo. Então, se você vai fazer uma manifestação tem que ser muito bem articulada para depois não ficar, olha, flopou, é porque ninguém está ao lado disso. Então, eu peso muito quando vejo um tipo de manifestação dessa. Viu? É um Exatamente. Domingo e a área escolhida e eles sempre é a área fazem do domingo. Eles sempre fazem os domingos, não fazem no horário de pico durante a semana. Isso é positivo. A direita tem que ficar de olho com relação a tudo que está acontecendo em volta desse tarifaço do Trump, o Eduardo Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos. A imprensa já repercute aqui um possível racha, principalmente com uma das principais figuras da direita, que seria o deputado Nicolas Ferreira. Sim, não, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, Bananinha, que está lá fazendo besteira nos Estados Unidos, ele... a gente não tem ainda a definição se o tarifaço vai ser implementado ou não. Bom, nesse momento já haverá. A tendência é que sim. Né? Todo mundo já está tratando isso como uma realidade, até as informações que saem do governo federal e também dos Estados Unidos. Isso, porque até o momento não teve nenhuma negociação que demonstrasse o contrário. Porém, pessoal, a direita tem se esfacelado, não vou falar esfacelado que é uma palavra muito forte, até porque Eduardo Bolsonaro não é a direita, ele é uma parte representativa. Mas ele tem feito gol contra o tempo todo. Ele atacou Tarcísio de Freitas, atacou Ratinho Júnior e atacou até Nicolas. Então, Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, que é quem se comunica melhor entre toda a direita do Brasil. Então, tem um futuro promissor aí, né? Essa vontade de defender Jair Bolsonaro, que, claro, a vontade familiar de Eduardo Bolsonaro, mesmo que para isso o Brasil tenha que entrar numa crise gigantesca, isso tem sido muito mal visto por setores que, historicamente, apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Principalmente o pessoal da Faria Lima, as pessoas que estão produzindo no país de fato, têm reclamado da postura que foi adotada tanto por Eduardo Bolsonaro quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso pode fazer das duas ou enfraquecer a direita ou acabar de vez com o bolsonarismo aqui no Brasil e a direita andar com pernas próprias, né? Muito bem. Sobre o tarifaço, alguns senadores estavam nos Estados Unidos, inclusive a imprensa já repercutiu que o gasto era o gasto do Senado com esses senadores, R$500 mil, minha gente. A princípio, passagem, ajuda de custo, viagens, hotel, enfim. Mas é menos do que uma diária de Janja lá em Paris, né? De fato, também, Júlio Pinheiro. Não, mas igualmente reprovável. A princípio não estava marcado nada, mas hoje a imprensa
conversa já atrás de que esses senadores vão ter um encontro com republicanos lá dos Estados Unidos para tentar falar alguma coisa sobre esse tarifaço. O Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, encontrou o presidente Lula ontem e apresentou aí um plano, uma série de medidas de contingência. Isso é um mas perigo, isso é uma ameaça? O próprio presidente disse que ia esperar até o dia D, que no caso seria 1º de agosto, sobre o detalhamento desse tarifaço, para ver qual seria a medida que o país vai tomar. Eu acho arriscado esperar. Essas medidas de contingência, elas estão diretamente ligadas a 2 setores, o de frutas, principalmente da produção mais perecível que o Brasil tem, e de pescado. Né? E uma das exigências, exatamente, e uma das exigências para receber para entrar nesse programa que o governo pode lançar a partir do dia 4 de agosto, após o anúncio do tarifaço, que é o primeiro dia útil, é a manutenção dos postos de trabalho por essas empresas. Muito bem, vamos acompanhar. O tempo está se acabando, viu? Por falar em